Você que tem o mínimo de conhecimento sobre filosofia já tem a compreensão de que as necessidades básicas dos seres humanos são essenciais para a sobrevivência. Quais são elas? Comer, dormir e procriar. Mas você já pensou como isso está sistematizado de forma filosófica, sociológica, biológica? Vamos lá entender isso. Mas antes de aprofundar mais neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou abordar sobre a pirâmide de Maslow. Mas antes de entrar na pirâmide de Maslow, eu vou falar para você sobre uns filósofos que já abordaram sobre este assunto de forma diferente, que fez uma interpretação diferente das necessidades humanas. Os filósofos gregos, o Platão, o Sócrates, o Aristóteles, Epicuro, eles vão entender que nós, seres humanos, temos necessidades básicas. Quando você estudou, ou se já estudou, ou vai estudar sobre as três partes da alma em Platão, você vai perceber que Platão fala de uma alma apetitiva. Se você estudar a mesma teoria em Aristóteles, Aristóteles irá abordar sobre uma alma vegetativa. Seja a alma apetitiva dos desejos, ou seja a alma vegetativa das plantas, essas duas almas têm os mesmos instintos de quê? De procriar, reproduzir. Sabemos que nós, seres humanos, buscamos saciar os nossos desejos. O filósofo Epicuro, ele vai beber um pouco do Aristóteles, que o Aristóteles dizia que nós, seres humanos, buscamos muitas vezes o prazer. E muitas vezes buscar o prazer acaba afastando nós de buscar o bem. Porque muitas das vezes, para você praticar algo bom, você precisa gerar um certo desprazer. Seria como? Quando você vai para a academia, para malhar e ficar forte, seu corpo precisa sofrer. Não é prazeroso ainda, nos primeiros dias de academia, você está lá malhando. Outra coisa, para você adquirir conhecimento, muitas vezes você precisa sentar para ler um livro, para resumir esse livro e para entender esse livro. Muitas vezes você vai ter que sentar para ouvir outra pessoa falando de um livro que você ainda não tem o entendimento daquele livro. Então você precisa buscar alguém para te ensinar. E muitas vezes nesse processo não tem nenhum prazer. Mas Epicuro, ao contrário de Aristóteles, ele vai dizer que nós, seres humanos, temos que forçar a nossa existência para buscar aquilo que nos dê prazer, que nos dê vontade de viver, que nos dê tesão. Ou seja, já seria uma coisa aqui. Nós, seres humanos, caminhamos sempre para realizar os nossos desejos. Então podemos entender que na Grécia Antiga já havia filósofos teorizando sobre isso. No século XX, Abraham Maslow, lá nos Estados Unidos, ele vai desenvolver a sua teoria, ou a pirâmide, que ele vai conseguir conceitualizar os desejos básicos de nós, seres humanos, para melhor compreensão desses desejos, ou dessas necessidades básicas. Conhecido como a hierarquia das necessidades de Maslow, é um conceito criado por um psicólogo norte-americano. Ou seja, ele cria sua teoria no berço do capitalismo, do país que representa o sistema capitalista. O que é o sistema capitalista? Aquele sistema a qual sempre está gerando mais. Um sistema que sempre gera mais consumo. Um sistema que sempre gera mais desejo de ter muitas outras coisas, ou seja, você atinge um patamar que é outro, atinge uma casa que é uma casa um pouco mais luxuosa, depois de ter uma casa mais luxuosa que é uma casa na praia, e assim vai. O sistema ele só vai dessa forma. Parece que o sistema capitalista ele trabalha com essas necessidades básicas do ser humano, que o ser humano sempre busca mais, realizar os seus desejos e buscar o seu prazer, como bem Epicuro
afirmava: o homem foge da dor e busca o prazer. E o sistema capitalista sempre faz a propaganda de busca pelo prazer. Então, na pirâmide de Maslow, tem como objetivo compreender e organizar por prioridade quais são as necessidades essenciais das pessoas. Essa teoria pode ajudar a solucionar problemas de insatisfação, falta de foco, por exemplo, ao revelar quais são as demandas de uma sociedade ou de um indivíduo. Ou seja, Maslow ele desenvolve uma teoria que pode saber quais são as demandas de uma sociedade ou de um indivíduo. Ou seja, Maslow ele tenta trabalhar a sociedade e ao mesmo tempo o indivíduo. Agora, nesse momento, eu vou colocar a pirâmide aqui na tela para você compreender melhor. E agora eu vou trabalhar com você. Lá o filósofo grego Platão, ele falava sobre as 3 almas. Maslow aqui ele vai deixar um pouco mais complexo isso. Se Platão falava das 3 almas, bora colocar na pirâmide aí, de baixo para cima, que para Maslow existe as necessidades fisiológicas ou da fisiologia, que é o quê? Comida, água, abrigo, sono. Segunda categoria, segurança. Ter uma família que te dê segurança, ter um corpo, ter a propriedade, ou seja, nessa segunda categoria precisa de segurança. Segurança de quê? De um corpo, de uma propriedade. Então tem a terceira categoria, categoria social. O que é a categoria social? Você está no meio social, você tem amor, tem amizade, tem uma família que te ama, fazer parte de uma comunidade ou de uma sociedade, se sentir parte de algo. Depois tem a quarta categoria, que é a estima, ou seja, reconhecimento, status, autoestima. Nessa categoria, podemos entender aqui com as redes sociais. Quando você posta uma foto, ou quando eu estou postando um conteúdo aqui na internet, eu estou nessa aqui, na estima. Eu estou buscando reconhecimento por aquilo que eu faço aqui na internet. Ou quando a pessoa posta uma foto, não é à toa que o story fala lá que é os status da pessoa. Os status da rede social, fotos, lugares, viagem, ou seja, isso dá uma autoestima. E por último, para Maslow, voltando a pirâmide para você, tem as realizações pessoais, que seria o quê? A pessoa desenvolver a criatividade, o talento e o desenvolvimento pessoal. Podemos entender que Maslow, ele leva esse caminho dessa pirâmide quase nenhuma teleologia. Teleologia é o quê? Existe uma finalidade na pirâmide de Maslow. Ou seja, quando o ser humano consegue satisfazer as necessidades fisiológicas, ele vai para as necessidades de segurança, ter uma casa, ter um corpo bom, ter um lugar capacitado para sobreviver. Depois, para Maslow, tem as necessidades sociais, fazer parte de uma sociedade, de uma família, de uma comunidade. Depois tem a autoestima, você produzir, você ser reconhecido como uma pessoa boa, como uma pessoa que faz parte de uma sociedade, uma pessoa que tem um certo reconhecimento, tem um certo status. Já seria quase uma coisa burguesa aqui. E por último, Maslow mostra que a finalidade aqui seria o homem desenvolver a criatividade, ou seja, o desenvolvimento pessoal. Bem, algumas críticas são possíveis para Maslow, na pirâmide dele. Uma, ele desenvolve a sua pirâmide, como bem já falei, em um meio capitalista. Ou seja, esse meio capitalista trabalha com as necessidades básicas do ser humano. Ou seja, o ser humano, quando ele atinge um patamar, ele quer outro, quer outro, quer outro. Parece quase que um buraco sem fundo. Nesse vídeo aqui eu posso trazer até a frase do filósofo Blaise Pascal, que era um jansenista do século 17 ou 18, se não me engano. Ele dizia, em mim existe um buraco do tamanho de Deus. Ou seja, o ser humano, quanto mais que ele atinge um patamar, ele quer outro. Ou seja, colocar o exemplo, um cantor de uma cidadezinha de interior. Aí ele é reconhecido na cidade. Depois ele começa a ser reconhecido, depois ele quer ser reconhecido de forma regional. Depois ele quer ser reconhecido de forma estadual. Depois ele quer ser reconhecido de forma nacional. Depois ele quer ser reconhecido de forma internacional. Depois chega um patamar que não passa. Ser reconhecido de forma internacional seria como todo mundo escutar você.
Então, talvez chegue a um teto, sempre existe um teto, e nesse teto parece que você não passa. Aí, nesse momento, muitas coisas geram em você, ou nesses artistas aí. Gera o que? Depressão, vontade de morrer, suicídio, melancolia. Porque chega um patamar que você consegue atingir tudo, aqui que nem na pirâmide de Maslow, mas parece que existe algo que não preenche. Que não é como Aristóteles falava, você atinge tudo, mas não atinge aquilo que Aristóteles colocava, que é a eudaimonia. Você está em paz consigo mesmo, ou seja, está bem consigo mesmo, como os filósofos estoicos diziam, alcançar a ataraxia, a paz de espírito. Com a teoria de Maslow, podemos entender que existe um refinamento nas necessidades humanas. A teoria mostra um processo de compreender como cada um dos níveis da pirâmide se relaciona com as necessidades humanas. Porém, existem alguns problemas com a teoria da pirâmide de Maslow. Problema 1. Diferentes culturas podem ter diferentes necessidades ou pontos de vista sobre o que é importante. Imagina pessoas de uma cultura cristã. O importante não é o desenvolvimento pessoal. O importante não é a criatividade. O importante não está neste mundo material, mas está no mundo espiritual, ou ir para o céu. Ou seja, talvez em Maslow ele não leve em conta as diferentes culturas que têm diferentes pontos de vista ou necessidades que é muito incomum dentro dessa pirâmide. Segundo ponto, a teoria pode parecer ser muito simplista para algumas pessoas, pois não leva em consideração as influências externas, como os fatores sociais, culturais, que têm fortes influências sobre as necessidades humanas. Para concluir esse vídeo, posso dizer para você que nós, seres humanos, desde lá dos gregos, já dizia o Platão, o Aristóteles, o Epicuro, nós, seres humanos, muitas vezes buscamos saciar as necessidades básicas. Mas quando conseguimos saciar essas necessidades básicas, automaticamente aparecem outras necessidades, que seriam um refinamento. Mas na pirâmide de Maslow, podemos entender que Maslow ele está falando que o grau último seria o desenvolvimento pessoal. Mas em culturas, talvez o grau último seria um contato maior com o divino, com o sagrado. Espero que este conteúdo deu para você compreender melhor sobre a pirâmide de Maslow. Eu busquei trazer um pouco da filosofia para a sua compreensão. Bons estudos de filosofia e de sociologia ou de psicologia. Talvez você caiu nesse vídeo aqui tentando entender alguma dessas três áreas aí citadas. Filosofia, psicologia ou sociologia. Tchau, tchau e bons estudos. Fui!